Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui e eu espero que vocês estejam tendo experiência com esse relacionamento com o Senhor. Então a fé ela vem pelo ouvir. Nós vamos estar meditando sobre o pecado da idolatria. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. A adoração a ídolos era a maior expressão religiosa na cidade de Corinto. Havia vários templos pagãos na cidade e estes eram muito populares. As estátuas de madeira e de pedra não eram mais em si mesmas, mas as pessoas lhes davam crédito pelo que só Deus poderia fazer, como, por exemplo, proporcionar um bom tempo, boas colheitas, relacionamentos e filhos saudáveis. A idolatria ainda é um problema sério nos dias de hoje, mas assume uma forma diferente. Nós não colocamos nossa confiança em estátuas de madeira e pedra, mas a colocamos no dinheiro, em cartões de crédito, em pessoas. Colocar nossa confiança em qualquer coisa ou pessoa ao invés de colocá-la em Deus é idolatria. Nossos ídolos modernos são os símbolos de poder, de prazer e prestígio que tanto estimamos. As palavras de Paulo sobre fugir da idolatria se tornam muito mais significativas quando entendemos os paralelos contemporâneos à idolatria. A idolatria, ela ofende a Deus. Tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Só Deus merece adoração. Muitas das vezes nós adoramos pessoas, quando a palavra diz que só Deus merece a nossa adoração. O segundo mandamento, ele proíbe a idolatria. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 8 a 10, diz assim: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Quantas vezes nós desprezamos a Deus para colocar pessoas em primeiro lugar e coisas, bens materiais em primeiro lugar? Eu reafirmo, idolatria é adorar qualquer coisa que não é Deus. Quando alguma coisa ou pessoa ganha mais importância em sua vida que Deus, essa coisa se torna seu ídolo. Tudo pode se tornar um ídolo. Uma pessoa, como seus filhos, seu cônjuge, seus pais, um emprego, um passatempo, dinheiro, comida, bens materiais. Nem Jó, como diz no capítulo 2, versículo 9, ele colocou a esposa em primeiro lugar. A esposa lhe deu um conselho, mas ele colocou Deus em primeiro lugar. A esperança dele estava no Senhor. Diz assim no capítulo 2, versículo 9 de Jó: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Por que a esposa de Jó ela foi poupada? Eles perderam 10 filhos e ela foi poupada.
quando todos os outros membros de sua família foram mortos. É possível que a própria presença de sua esposa causasse a Jó ainda mais sofrimento, por causa de suas críticas e sua angústia, por causa de tudo o que eles perderam. Então Jó, ele não hesitou em colocar Deus em primeiro lugar. Jesus, ele assegurou aos discípulos e assegura a nós que quem abrir mão de algo valioso por ele será recompensado. Muitas vezes nessa vida, embora não necessariamente da mesma forma. Por exemplo, uma pessoa pode ser rejeitada por sua família por ter aceitado a Jesus Cristo. Mas a palavra diz que ela ganhará uma família maior, ou seja, a família da fé. Em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Muitas das vezes nós reverenciamos uma pessoa, quando na verdade deveríamos reverenciar a Deus, que é digno de toda a honra, é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Às vezes nós confiamos no nosso cônjuge, nós confiamos nos nossos pais, confiamos no nosso patrão, confiamos num amigo. E a palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. Às vezes nós confiamos em nós mesmos, nos bens que nós temos, no intelecto, na nossa profissão, nas coisas que nós temos. E a palavra de Deus, como eu acabei de ler em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5, ela faz um alerta para nós em relação a isso. Em Salmos 20, versículo 7, ainda diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Desde que existem exércitos e armas, as nações se vangloriam de seu poder. Mas este poder não dura muito tempo. Ao longo da história, impérios e reinos têm ascendido a um grande poder e depois desaparecido. A Bíblia diz que Davi, ele sabia que o verdadeiro poder de sua nação não estava em armas, mas na adoração. Não em poder de fogo, mas no poder de Deus. E assim deve ser para nós também. Nós precisamos confiar no poder que vem de Deus. Pelo fato de apenas Deus poder preservar uma nação ou um indivíduo, é Deus que nos preserva. Então nós devemos ter a certeza de que a nossa confiança está em Deus. É Ele quem nos dá a vitória. E a vitória, ela é eterna. Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a sua confiança? Em Mateus 10:37, também diz assim, Jesus diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O compromisso cristão pode separar amigos e entes queridos. Ao dizer isso, Jesus, ele não estava encorajando a desobediência aos pais, ao respeito ao cônjuge, nem o conflito no lar. Ele estava mostrando que a sua presença, ela exige uma decisão.
Como alguns seguirão a Cristo e outros não, surgirá inevitavelmente o conflito. Quando tomarmos nossa cruz e o seguirmos, nossas diferenças em valores, moral e objetivos nos separarão dos outros. Isso é natural. Cristo nos chama para uma missão mais nobre que encontrar consolo e tranquilidade nesta vida. O amor pela família é uma lei de Deus, mas até mesmo esse amor pode ser autosserviente e usado como uma desculpa para não servir a Deus ou a fazer a sua obra. Não negligencie a sua família, mas lembre-se de que seu compromisso com Deus é ainda mais importante. Deus deve ser sua primeira prioridade. Em Colossenses, ainda sobre o pecado da idolatria, Colossenses 3, versículo 5, diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Está você apaixonado? Morre de paixão por alguém ou alguma coisa? Peça perdão a Deus e passe a adorá-lo com toda a sua força. Passe a evitar a idolatria, bastando para isso focar em Deus. Ponha sempre Deus em primeiro lugar. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, está dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ponha a sua vida, meu irmão, minha irmã, que está buscando a restauração de um relacionamento, a reconstrução de um relacionamento. Ponha primeiro a sua vida toda nas mãos de Deus. Um ídolo é uma coisa que controla a sua vida, mas Jesus veio para libertar você. Você não precisa mais ficar escravizado pela idolatria. Ore pedindo a ajuda de Deus para ficar livre dos ídolos. Nós temos ainda em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Olha que coisa terrível, quando praticamos o pecado da idolatria, não colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, que é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Minha oração a Deus é para que não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está escrito no capítulo 12 de Romanos. Que haja em vocês uma genuína regeneração, um novo nascimento, uma revivificação, um refortalecimento e uma recuperação moral ou espiritual. Que Deus nos ajude a abandonar o pecado da idolatria.